capítulo 25. Mateus 25. Apenas um versículo. Creio que Deus tem uma palavra no seu coração nessa noite. Mateus 25, versículo 34. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 25, verso 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Amém? Vamos para tomar assento. Mas hoje nós vamos falar a respeito do céu. Se nós pudéssemos colocar um tema, essa mensagem seria o céu. O céu é algo que nós almejamos. É o foco da palavra de Deus se nós entendermos que o céu é o lugar onde está Deus. Nós estamos buscando Deus hoje e queremos estar com Ele para sempre. Glória! Até mesmo as pessoas do mundo, elas acreditam, que quando partem automaticamente iriam para lá. Mas a gente tem que começar dizendo, amados, que no céu não se entra de todo jeito. Para entrarmos lá, nós temos que passar por uma limpeza. Nós temos que ser purificados. Foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele não morreu em vão, ele não morreu à toa, ele não morreu para dar casa a cabo. Ele morreu derramando o seu sangue puro carmesim. Somente o sangue dele, somente através do sangue dele que seria possível nós sermos purificados das nossas mazelas, das nossas limitações. Então, no céu não se entra de todo jeito, nós temos que ser purificados. João no Apocalipse ele teve uma visão no qual um dos anciãos perguntou: quem são estes que estão vindo vestidos de branco? E ele ouviu uma voz que dizia: estes vieram da grande tribulação e lavaram e branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então nós precisamos ser purificados, precisamos ser limpos. Ainda em Apocalipse 22 fala: felizes aqueles que lavam as suas vestes para ter acesso à árvore da vida. Jesus ele fala em Mateus capítulo 5: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então nós precisamos de pureza, nós precisamos ser tratados, trabalhados. Infelizmente nós nos deparamos com o engano atual, no qual, quando alguém morre, as pessoas acham que o céu é uma compensação. As pessoas acham que uma pessoa morre e automaticamente ela vai para o céu. O pensamento das pessoas lá fora é o seguinte: eu perdi uma pessoa que eu amava, um ente querido, um amigo, estou sentindo uma dor imensa, mas eu tenho que me consolar com a ideia de que pelo menos ele está num lugar melhor. Enquanto nós sabemos que muitas vezes isso não é verdade. Muitas vezes o pior não é nem a partida, porque a partir todos nós partiremos. Se nós não formos arrebatados, nós partiremos dessa forma. Porém, tem pessoas que estão ardendo, estão sendo atormentadas, porque o inferno ele fica no final de uma vida sem Deus. Então, o céu ele não é uma compensação. Infelizmente, a geração atual acredita que o céu seria o mínimo que uma pessoa merece. Sofreu tanto, passou por tantas coisas, mas pelo menos está no céu. Certamente está no céu, está na glória, Deus o está recebendo, ou como os índios falam, que Deus o tenha, como se alguma coisa pudesse ser decidida depois que os olhos se fecham e sabemos não ser verdade. Então, para Deus, o que importa não é quantidade, mas sim qualidade. Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque amplo é o caminho e larga é a porta que leva à perdição. Entrai pela porta estreita, porque amplo é o caminho, larga a porta que leva à perdição, e são muitos que entram por ela, mas como é apertado o caminho e estreita a porta que leva à vida eterna.
e são poucos os que a encontram. Quem disse isso foi o Senhor Jesus. Jesus disse que poucos entram pela porta estreita, palavras dele. Mas nós vemos na internet que qualquer pessoa que morre, o povo já coloca lá em cima. O homem não tem poder de colocar ninguém lá em cima. Só quem coloca alguém no céu é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Só Jesus tem poder de colocar você lá em cima. Então a maioria está descendo, não está subindo. Porque a maioria não quer compromisso com Deus. O céu não é mérito humano, é aprovação divina. Deus é que nos aprova. Não porque mereçamos, nós não merecemos. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós temos transgressões. Nenhum homem, a Bíblia fala que Deus olhou para a terra e não achou nenhum justo sequer. Você pode ter boas obras, você pode ser um bom filho, um bom marido, você pode ser bem visto na sociedade, você pode se esforçar ao máximo. Você, por si, não teria condição nenhuma de chegar aos céus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se não fosse Jesus, nós não tínhamos chance alguma. O nosso lugar seria no Sheol, no Hades, no inferno. A Bíblia diz que a salvação não é por obras, para que o homem não se vanglorie. Muitas pessoas pensam que é por obras. Uma vez eu dei um exemplo bem claro, né, que eu possa entender. Imagine uma pessoa que passa a madrugada dando sopão para morador de rua. Aí a pessoa pensou: não, certamente vai para o céu. Sim, mas de dia se prostitui, fala mal, bebe. Carta de Gálatas fala das obras da carne. Uma pessoa assim iria para o céu. Tem obras, mas não tem vida com Deus, não tem santidade. Então não é por obras. As obras, elas ajudam na questão do galardão, da recompensa. A fé sem obras é morta, né? Mas o critério para entrar no céu ainda é santidade. Ainda é obediência a Deus. As pessoas geralmente elas não estão preocupadas com a questão do céu, porque elas se acham merecedoras do céu. Posso falar sem medo de errar, boa parte da humanidade ela tem um ego, um orgulho, porque você só se preocupa com aquilo que para você é um problema. Eles não se preocupam, porque para eles não é um problema. Ou eles não acreditam no inferno, ou eles pensam que o inferno é só lugar de assassino e ladrão. Esquece que o inferno também é lugar de quem ainda gosta de mentira, ainda tem um olhar ganancioso, ainda fala algo que não deve. Então existe um ego no qual as pessoas elas não estão preocupadas, e nós precisamos nos preocupar. Viver com Deus é uma vida de vigilância. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, se a pessoa não serve a Deus na terra, vai fazer o que no céu quando morre? Não lê a Bíblia, não ora, não congrega, não jejua, não entende nada da palavra, irmãos. Tem pessoas que sabem tudo do canal da novela, do jogador de futebol, mas se você perguntar sobre Eliseu, ou sobre Débora, ou sobre o monte da transfiguração, tem gente que não sabe. Vai fazer o que com Deus, amados? Não vive para Deus. É por isso que naquele grande dia, no dia do juízo, vai ter aqueles que Jesus vai olhar e vai dizer: apartai-vos de mim porque eu não te conheço, eu não sei quem é você. Quando você conhece, você convive, você passa a ter uma afinidade, você passa a ter algum nível de intimidade, né? Mas muitos não conhecem ao Senhor. A Bíblia fala que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. É claro que essa passagem ela tem a ver com, ela foca no rico no sentido de pessoas cujo coração estão extremamente voltadas para o materialismo, né? Deus não está impedindo ricos de ir para o céu, não é isso. Até porque um dos homens que mais sofreu na Bíblia, que era Jó, ele era rico, né? Davi se tornou rico, Salomão foi rico. Riqueza não é problema, desde que o seu coração esteja em Deus. Porém, quando ele cita o rico, é porque quando a pessoa ela tem uma gama de alternativas sobre o que fazer com o dinheiro, é fácil não pensar em Deus, porque muitos só pensam em Deus quando estão com um problema. Essa é a verdade. Eu busco a Deus porque eu estou precisando, não é porque eu estou querendo. Tem uma prova, tem uma luta, eu quero que Ele me ajude. Se não fosse isso, será que eu estaria buscando a Deus? Será que eu estaria adorando a Deus? Será que eu me importaria com a vontade de Deus?
São questionamentos que nós precisamos realizar. Então, quando o texto fala, né, mais fácil o camelo passar por fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus, é porque muitas vezes a pessoa ela pode se envolver com tantas coisas e esquecer de Deus. E muitos são assim, muitos têm priorizado outras coisas, né? Nós temos tempo para entretenimento, para redes sociais, para os hobbies, é o trabalho, é o estudo, é a família, é o passeio, é a viagem, são as pessoas, são os familiares. E onde está Deus na nossa vida? Aonde está o espaço para Deus em nosso viver? E ao falar do céu, amados, eu acho que é interessante a gente explicar a respeito do céu que existe hoje e um céu que haverá depois. Eu já falar a respeito disso. E também do inferno que já existe hoje. E a respeito também do lago de fogo que arde em enxofre que virá depois. Eu ouço pessoas, eu acho que as pessoas, amados, ou elas não leem a Bíblia, ou elas procuram tentar simplificar certas coisas que não são tão simples. Tem coisa que é complexa, tem coisa que é simples, e tem coisa que é como Deus quer, né? Eu sempre tive um problema com certos ditos teólogos, porque tem pessoas que querem colocar Deus segundo regras humanas. Isso não funciona, Deus é Deus. Né? Quem conheceu a mente do Senhor? Né? Cada um aqui tem sua mente, sua forma de pensar, de agir, de se comportar, mas Deus não se enquadra no seu jeito, é você que tem que se enquadrar no jeito dele. E tem pessoas que acreditam, né, que quando você morre, você vai para um vácuo, um espaço vazio, porque a Bíblia fala que depois do juízo, né, haverá um lugar de glória para os cristãos, e haverá um lugar de tormento para os não cristãos, como se isso não existisse agora, mas a Bíblia fala que já tem isso agora. E vai ter depois do juízo final também. Tem algo bom agora para quem é cristão e tem algo melhor ainda depois. Como tem algo ruim para quem é ímpio agora e a coisa vai piorar. E eu vou falar isso com base na palavra. Certo? Primeira coisa que eu quero que você entenda. Se você morrer com Cristo hoje, você vai para o céu. Isso é fato. Não vai ficar num lugar assim, intermediário. Só se for intermediário dentro do céu. Mas você vai para o Todo-Poderoso. E se você morrer sem Jesus, você desce para o inferno. Não tem um lugar aguardando. Existe o inferno. A parábola do Lázaro e do rico mostra isso. Havia dois homens, Lázaro e o rico. Os dois morreram. A Bíblia fala que os dois morreram, sendo que os anjos vieram e levaram para o seio de Abraão. Foi Lázaro. O outro morreu e ele foi para o Sheol, o Hades, o inferno, e lá ele estava como? Em tormento. Ele até começa a conversar, né? Porque Lázaro está lá em cima com Abraão e o rico está embaixo. E ele até pede, olha, manda que Lázaro, né, molhe a ponta do dedo na água. Coloque nos meus lábios, porque eu estou em tormento, estou sofrendo aqui. Perceba que esses dois cenários nesse texto mostram, né, os dois morreram. Um sobe e o outro desce, simples assim. Aquilo que você fizer é o que pode determinar. O homem está destinado a morrer uma só vez. E depois disso, juízo. Juízo aqui representa a parte que lhe cabe. É aquilo que você merece, é aquilo que você buscou. O rico desceu e Lázaro subiu. Tem pessoas que falam, o inferno é só depois. Amados, depois é o lago de fogo que arde com enxofre, que chamam também de inferno. Chamam de segundo inferno. Mas o inferno ele já existe agora. E a gente vai ver isso na palavra. Lá em Apocalipse, capítulo 20, vai falar que o inferno será lançado no lago de fogo que arde com enxofre. Peraí. Se o inferno vai ser lançado no lago de fogo que arde com enxofre, ele já tem que pelo menos existir antes do lago de fogo. Ele não vai ser lançado nele mesmo. Não faz sentido, o inferno vai ser lançado nele mesmo. Não, o inferno vai ser lançado, arremessado no lago de fogo que arde com enxofre. Então, ele já existe antes. Segunda coisa, e essa é a mais fácil de entender. A Bíblia fala, no dia do juízo, que o inferno vai devolver os mortos que nele estão para serem julgados. Então, já tem morto no inferno. Só que ainda não foi aquele julgamento, né, pessoal, porque Deus ele vai estar cara a cara com todos nós. O apóstolo Paulo fala isso, né? Todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Não sei se isso te assusta, mas isso me assusta. E me ajuda a ser vigilante, a procurar ser, pelo menos, né? Quem sou eu? A glória de Deus. Então o inferno vai abrir a boca e vai devolver os mortos para o dia do juízo.
e também o inferno vai ser lançado. Então o inferno já existe. A Bíblia fala em 2 Pedro que Deus não poupou nem os anjos que pecaram, antes os lançou no inferno. Passado, ó, Deus não poupou. É passado, né? Ele não poupou. Antes os lançou, já aconteceu. E lançou aonde? No inferno. O inferno é demônios. São demônios que tem lá naquele lugar, além das almas de ímpios, né? Anjos que pecaram são demônios lançados no inferno. Muito simples, amados. É a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus que o céu já existe hoje, amados. Quando Jesus ele estava sendo crucificado, haviam 2 ladrões também sendo crucificados com ele. E um disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não foi depois, olha, não se preocupe que depois do dia do juízo final você chega lá, né? Olha, um dia, não, ele falou, hoje. Aquele cara era um ladrão que se arrependeu e naquele mesmo dia ele estarás comigo aonde? No paraíso, foi Jesus que falou, palavra de Cristo. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O paraíso é para quem morre em Cristo hoje. Se você morrer hoje em Cristo, você vai para o bom lugar, com base na palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala, ele diz assim: eu conheço um homem que há 14 anos atrás, ele fala assim na terceira pessoa, né? Eu conheço um homem, mas ele está falando dele. É porque ele não queria buscar a glória para ele, né? Dá para ver, hoje em dia as pessoas elas falam muito de si. As pessoas gostam de falar de si. E a gente tem que falar mais dele, é de Deus, é do Senhor, a glória é dele. É ele que faz. Se não fosse ele, você nem estaria aqui para começo de conversa. Então ele fala de um homem, que é ele, né? Que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Então ele viu o céu. O céu já existe, né? E esse homem viu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Algo indizível é algo que eu não consigo dizer. Eu não consigo dizer, eu não consigo descrever. É o que ele está dizendo. O que eu vi lá em cima, eu não consigo passar para vocês. E ele ainda fala coisas que ao homem não é permitido falar. Aqui há o sentido que talvez o próprio Deus, ou o anjo do Senhor, eu gosto desse mundo, ou o próprio anjo do Senhor falou para ele: olha, isso aqui você não vai poder falar, tá? Isso aqui é algo profético, né? Revelação de Deus para você. Você foi um privilegiado, Paulo, mas não fale para ele. Isso aqui é só para quem chegar aqui, né? Você está vendo antes. Ou pode ser que ele não conseguiu falar porque ele não conseguiu. Olha, eu vi algo tão incrível que eu não sei o que dizer, né? Na Terra nós temos isso, nós temos aquilo, mas a gente não tem isso. Como eu vou descrever isso, né? E me chama a atenção que Paulo era um cara extremamente culto, estudado. Estudiosos que falam que ele falava vários idiomas, por isso ele foi bom para ele da Ásia, porque onde ele chegava, não importa o idioma, ele sabia. E ele pregava. Sei o idioma, conheço o evangelho, vou pregar para todo mundo que aparecer na minha frente. Mas, apesar de ser um cara culto, e nós sabemos, amados, que quanto mais estudo uma pessoa tem, a princípio, né, o cérebro ele vai se aperfeiçoando, vai ficando mais fácil de você explicar certas coisas. Mas esse cara extremamente estudado reconheceu que não conseguia explicar o que ele viu lá em cima. Você tem noção da majestade disso, da gloriosidade, né? Nem ele. Olha, eu não consigo. O meu conhecimento terreno está limitado. Coisas invisíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Já falei de inferno hoje, né? Hoje o que eu falei agora, né? É um inferno que existe agora. Enquanto nós estamos aqui, tem almas queimando agora. Eu preciso que você entenda. Isso que eu vou falar muito sério. Existem pessoas desde a época de Adão que estão queimando até hoje. Desde a época de Noé, pedindo uma chance e não tem mais. Porque enquanto elas tiveram vida, elas desperdiçaram a oportunidade que tinham. E existe também o céu e o inferno depois. Existe um céu depois, amados, porque Jesus disse que no dia do julgamento ele vai olhar para a parte da direita e vai dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai, para um lugar que vos foi preparado desde antes da criação do mundo. Aí nós imaginamos um novo lugar, né? Quem sabe um dia possamos, quem sabe não, um dia pela misericórdia nós poderemos ver Deus, né? Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. A Bíblia fala que ao vencedor dará o direito de comer da árvore da vida. Está lá na igreja de Éfeso, no Apocalipse. E João ele também teve uma visão dizendo: então eu vi o novo céu e a nova terra, e o mar não existia.
E eu vi a Nova Jerusalém descendo da parte dos céus, como uma noiva adornada, preparada para o seu noivo. Então tem algo a mais, né? Ainda a ser visto, a ser vivenciado. Essa ideia de que o mundo prega, né, que existem almas vagando aqui, isso não existe, amados. As únicas almas que tem aqui é a minha e a sua, enquanto estivermos nesse corpo, né? Fora eu e você, o que tem são anjos e demônios, né? Os demônios, né, trabalhando para levar o povo para o inferno, e os anjos do Senhor cumprindo algum outro propósito, né? Um deles é proteger você. A Bíblia fala que o anjo do Senhor se acampa, os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem, né? E creio eu que Deus possa mandar outras coisas conforme a ordem dele. Deus é soberano, ele faz o que ele quer, né? Aí o mundo espiritual eu deixo para Deus. Nós ficamos aqui ainda aguardando essas maravilhas que Deus ainda há de revelar para nós. O segundo inferno, que na verdade não é inferno o nome, né? O nome da Bíblia é Lago de Fogo que arde com enxofre, é um lugar, amados, que até os demônios vão sofrer. Há quem entenda que hoje os demônios não sofrem ou não sofrem tanto, porque o inferno hoje é um sofrimento prioritário para as almas de pecadores, né? Mas um dia os demônios também vão sofrer. Certa vez ele estava passando, se encontrou com o endemoniado e o demônio disse: "O que vieste fazer aqui, Jesus? Vieste nos atormentar antes do tempo?" Então, até o demônio sabe que vai chegar um tempo onde eles serão atormentados. E o lago de fogo e enxofre é esse lugar. Eu ia falar que até o anticristo, né, a besta, os falsos profetas serão lançados logo lá, né? Então, uma coisa é os demônios atormentarem almas de ímpios que morreram sem salvação. Outra coisa é a ira de Deus, dizendo: olha, vocês demônios e pessoas também, né, fizeram o que quiseram. Chegou a minha hora, né, de dar um basta nisso. E serão atormentados para todo sempre. Eu não falei que serão atormentados por 10 anos, 20 anos, 1000 anos. Não tem mais saída. Não tem mais jeito. Não tem mais solução. A mensagem aqui é clara: aproveite a oportunidade que o Papai do Céu está te dando. Sirva ao Senhor de coração, ame a Ele com seu coração, viva uma vida de santidade. É só uma vida que você tem, aproveite. É pouco tempo, eu acho pouco tempo. A Bíblia fala que a vida do homem é como uma neblina, que hoje está aqui e de repente acaba. E se você vencer, você vai para um lugar maravilhoso e nunca mais vai sair de lá. Você já pensou em entrar num lugar incrível que não tem dor, não tem problema, não tem pecado, não tem vizinho fofoqueiro, não tem nada de ruim. E você vai estar com Ele para todo sempre. Esse é o céu é real. A igreja do Senhor precisa se lembrar de que o céu é real. Não fique tão apegado às coisas da terra. Você não vai ficar aqui para sempre. Você não vai levar nada. A Bíblia fala que o homem morre e de todo o seu esforço do trabalho nada levará consigo. A Bíblia fala que o homem nada trouxe a esse mundo e dele nada pode levar. Nós não sabemos o momento, amados, não sabemos a hora, mas entenda, você precisa estar preparado. Há razões eternas para provações temporárias. Vale a pena servir a Jesus, vale a pena passar pelas pedradas, pelos sofrimentos. Não troque isso por nada, por pessoas, por decepções. Isso faz parte. A Bíblia fala que é necessário passarmos por muitas tribulações para herdarmos o reino dos céus. A Bíblia diz: porque os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Já para pensar nisso? Todo sofrimento que você passa não vai se comparar. Não se compara. Não tem nem como você medir. Aquilo que Deus tem para você vai esmagar qualquer dor. É como se você chegasse lá e dissesse: olha, eu podia ter sofrido mais, valeu a pena. Podia ter me xingado mais, podia ter apedrejado mais. Olha, eu não sei nem o que dizer. Na passagem de Efésios 6, que fala a respeito da armadura de Deus, tem uma peça da armadura que é o capacete da salvação. Nós não falamos sobre isso, vamos relembrar. Capacete da salvação. Capacete é algo que você coloca na cabeça. E capacete serve para proteger. Mas ele diz o quê? Capacete da salvação. Quer dizer, um revestimento, a sua cabeça tem que estar envolvida, protegida em salvação. A salvação tem que estar na sua cabeça. Tem que ser o seu foco. Tem que ser o seu alvo.
A Bíblia diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. As pessoas, elas têm muito costume de falar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus como se fosse sempre algo terreno. Mas olha o que o texto fala: não se amoldem ao mundo, né? Ou seja, não tem que estar encaixado no perfil do mundo, mas faça o quê? Transforma a mente, é a mente. Guarde a sua mente. O apóstolo Paulo fala que você tem que ter a mente de Cristo. É na mente que a batalha espiritual é travada, né? Para que entre o pecado, para que entre as depressões, para que tenha desistência, frieza, apostasia, para que você olhe para o homem e não para Deus. Olhe nessa noite para o autor e consumador da sua fé. Aleluia! Glória! Transforme a sua mente para quê? Para que possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vocês concordam comigo que o céu é uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Aleluia! O céu é a vontade de Deus. E é perfeito, é agradável, é bom. Glória! Será que alguém poderia reclamar do céu? Será que alguém poderia dizer: está faltando isso, está faltando aquilo, não gostei, Deus deixou a desejar? Não tem como, amados. Quando você vive pensando no céu, e é assim que o cristão tem que ser, fica até mais fácil de enfrentar os problemas dessa terra. Porque você desapega. Sabe? Você não liga tanto quando alguém se levanta, ou quando pode estar faltando alguma coisa que o seu coração humano, terreno deseja. Suas prioridades são outras. O céu é a cidade que dá tudo certo, porque ela é governada por um único poder. Nosso país tem vários poderes: executivo, legislativo, judiciário. Quer dizer, já teve judiciário, né? Porque hoje é uma ditadura. Hoje o que nós estamos vendo são criminosos, travestidos de juízes. Provérbios fala, né? Ai dos juízes que assim do suborno, corruptos, mas um dia eles serão julgados pelo juiz de toda a terra. As pessoas podem ter palpites, opiniões no Brasil, no país, achismos. As pessoas podem até se reunir e dizer que a partir de agora isso vai ser lei, o que é certo é errado, o errado é certo. Podem mudar as regras. A minha pergunta é: quem pode mudar o céu? Alguém pode mudar o céu? O céu, mas não tem palpite. Você não vai ver homens de Deus dando palpite no céu, você não vai ver os 24 anciãos dando palpite no céu, você não vai ver anjos dando palpite no céu. O céu quem manda é Ele. Aleluia! São as regras dele. Glória! Você não vai chegar lá dizendo: eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. Ou você se encaixa no que tem lá, ou você fica fora. É você que fica fora, e é você que perde. Ele não vai perder nada, ele continua lá, reinando soberano. O céu é a casa de Deus, Deus mora lá. Será que você já todo mundo na sua casa? Na sua casa não tem regras? Cada um tem o seu jeito de ser, né? Tem o seu jeito de organizar a sua casa, seu perfil, né? Tem gente que para você entrar na casa, tem que deixar o sapatinho ali na varanda, né? Tem gente que não liga, você vai tirar o sapato, não, pode entrar, depois eu limpo, né? Cada um tem o seu jeito. O céu é a casa de Deus. Você não vai entrar na casa de Deus querendo colocar as suas próprias regras. Ou você se enquadra nas regras dele ou você não entra. Ou você vive as regras, a palavra de Deus, ou lá você não entra, tem regras para entrar. A oração do Pai Nosso, Jesus disse: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ele faz uma comparação. Por que ele faz essa comparação na oração do Pai Nosso? Porque o céu é lugar de quem faz a vontade de Deus. Quem não quis fazer a vontade de Deus lá em cima foi expulso. Pregamos isso um dia desse. Assim na terra como no céu, faz uma comparação. Vamos tentar seguir um procedimento que já está lá em cima, só que a gente tem que aplicar, implementar aqui embaixo. Não estou dizendo que é fácil, mas também não é impossível. Ele não mandaria se não fosse possível. Eu quero dizer, meus queridos, que o melhor do céu não é a estética, né? As pessoas se apegam a um viés materialista, né? As mansões, o rio da vida, isso é maravilhoso. Mas eu quero destacar duas coisas, amados, que para mim são mais importantes do céu do que todo o resto. Primeiro, o céu vai ter ausência de pecado. Pecado é a única coisa que nos separa de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do jardim. Já é uma ilustração para nós, né? Pecou, sai. E aqui é diferente, né? Pecou, nem entra. Tem que lutar contra o pecado antes, né? Lutar contra a sua carne antes.
Bíblia fala que aquele que é corrupto será revestido de corruptibilidade. Deus vai mudar a nossa natureza adâmica, a natureza pecaminosa que nós já herdamos desde Adão e Eva. A Bíblia fala, ó morte, a morte produzida pela vitória, lá em 1 Coríntios 15. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. O salário do pecado é a morte. Quer ter morte eterna, continua no pecado. Mas o dom gratuito de Cristo é a vida eterna. A outra coisa que eu quero destacar no céu é a presença de Deus, a presença divina. É tão bom estar com uma pessoa que você ama, com um amigo que você gosta, com um parente da sua família, né? É bom você ir para um passeio, um lugar que você gosta. Pense em um ambiente que, nossa, eu amo estar lá, estar com eles, fazer isso. Eu quero dizer que nada disso se compara a estarmos na presença do Rei da Glória. Já imaginou estar na presença dele? Estar com ele? Nunca mais sair da presença dele e ser abraçado por ele para todo sempre. Eu tenho algumas considerações sobre o céu. O inimigo ele tem colocado na mente das pessoas que o céu é algo tedioso, tédio. A gente vai ficar sentado numa moita verde, vendo nuvenzinha branca passar. Mentira, mas não tem como ter tédio na presença de Deus. Eu ia falar que, inclusive, seus servos não servirão. A gente vai servir só aqui, vai servir lá em cima também. Não sei qual é a próxima função, né? Mas tem função para cada um de vocês. Seus servos os servirão. Está na Bíblia. O céu não é comprável. Teu dinheiro não vale para Deus. O céu, o passaporte para o céu é santidade, é obediência. Até porque não do ouro, não da prata, dono de tudo. O céu ele exige luta constante. Eu já falei, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, até o fim. Eu tenho 30 anos de crente, mas se falhar no final vai dar errado. Tem que ser até o fim. Até o seu último dia de vida, seu último fôlego de vida. Eu ia falar que o céu é tomado à força. A gente se esforça por tanta coisa, né? Não vai querer se esforçar pelo céu? A Bíblia diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Você tem que guardar o que Deus te deu, para que você não perca a sua coroa. Guarda a sua fé, guarda a sua mansidão, guarda os frutos do Espírito, tema da placa da igreja, né? Tem que guardar. Não abra mão disso, porque se você abrir mão disso, você vai perder sua coroa. A gente não vai para o céu por causa de dons, não vai para o céu por causa de frutos. Tem gente que quer mostrar certos dons, certos movimentos, mas não tem fruto. Não tem mansidão, domínio próprio. Amor, está faltando amor, né? Pelo outro, por Deus. Amados, a Bíblia fala em 1 Coríntios 15, 19: se esperarmos em Cristo só para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Tem gente que espera em Jesus só para essa vida. Deus me dá carro. Deus me dá uma casa. Deus, eu quero ter isso. Ei, se você está esperando em Jesus só para essa vida aqui, você é um miserável. Tem outra versão da Bíblia que fala, você é um digno de compaixão. Jesus, é para você esperar nele para estar com ele. Maranata, ora vem Senhor Jesus, né? Minha alma anela por ti, eu quero estar contigo. Glória. Glória, glória. O céu é algo inimaginável. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente alguma jamais imaginou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Né? Esse versículo até se encaixa naquilo que Paulo falou de coisas invisíveis. Né? Imagina o melhor lugar possível. Imaginou, pronto, é muito mais do que isso. Porque Deus deixou claro que a nossa mente humana não consegue imaginar o que Ele tem para nós. E nunca ninguém ouviu o que Ele tem para nós. Aleluia. Da forma como Ele está falando nesse texto. O céu é para quem é perseguido. Jesus disse, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e afrontarem por minha causa. Porque da mesma forma fizeram os profetas que viveram antes de vós. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a vossa recompensa dos céus. Glória a Deus. João Batista disse, arrependam-se, porque o reino dos céus é chegado até vós. O reino de Deus foi apresentado para nós. E nós precisamos nos arrepender. Não permita que aquele pecado oculto, aquele pecado que talvez você fique insistindo em dizer, ele é tão pequeno, mas ele está ali. Que nada disso venha te impedir de, naquele grande dia, você poder adentrar os portões celestiais. No céu vai ter pessoas de muitas origens. A Bíblia
fala que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Aí ele já dividiu o mundo nas duas partes, né? Oriente e Ocidente. Muitos virão do Oriente e do Ocidente. E se assentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. É o que diz a palavra. E já também fala, João ele viu no Apocalipse os 4 seres viventes e os 24 anciãos dizendo para Jesus: digno és de desatar os selos, porque foste morto. E com o teu sangue compraste para Deus homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. Pessoas do mundo todo vão estar lá, brasileiros, americanos e franceses, e japoneses e africanos. São países tão diferentes, idiomas tão diferentes, culturas tão diferentes. O que nós temos em comum? Jesus. Nós tivemos um encontro com Deus. Estaremos todos lá reunidos. João disse que ele teve uma visão. Ele contemplou uma multidão diante do trono, vestida de branco. Multidão essa que não se podia contar, palavras dele. E eles estavam lá, em salvas. Seriam folhas de palmeira, sabe? Esse texto ele relembra quando Jesus entrou na cidade montado no jumentinho. E as pessoas diziam: Hosana, Hosana, né? Que significa bendito aquele que vem em nome do Senhor. O céu é real, amados. O primeiro milagre de Jesus foi nas bodas de Caná da Galileia. E a medida que ele faz esse milagre transformando a água em vinho, né, que foi de um casamento, já faz referência ao próximo casamento, que é do noivo com a sua noiva, né, do noivo com a sua igreja. E naquele casamento ele transformou a água em... Naquele casamento ele marcou presença, e no próximo ele vai estar presente, ele é o noivo. E naquele casamento ele transformou a água em vinho, e no próximo só vai entrar quem for transformado da água para o vinho. Na carta da igreja de Pérgamo, ele diz: ao vencedor darei do maná escondido. Há quem entenda que esse maná escondido é o céu, porque o céu é algo escondido, né? Você pode viajar de avião, você pode entrar no foguete, você não consegue. Por mais alto que você vá, né, o céu ainda é acima de tudo isso. E a Bíblia fala que o céu é como um homem que encontrou um tesouro no campo, e tendo encontrado, ele devolve o tesouro para o campo, vende tudo e vai comprar aquele campo. Abriu mão de tudo pelo céu. A gente abre mão de tudo, né? De pecados, de prazeres terrenos, de amizades falsas, né? Quanta coisa você teve que abrir mão para servir ao Senhor Jesus. Deus também fala que o céu é como um negociador de pérolas, que encontrou uma pérola muito preciosa e ele junta tudo para comprar aquela pérola. Você tem que juntar toda a sua vida, todos os seus esforços para ir para o céu. Ele também fala que o céu é como um pescador que lançou a rede sobre o mar e trouxe um monte de peixe. Os bons peixes foram usados no cesto, mas os maus peixes foram descartados. Perceba que ele fala: ao vencedor darei o direito. Então, se tem vencedor, tem perdedor. É isso que o mundo não aceita. Para o mundo, qualquer pessoa que morre ganhou, foi para o céu, e não é. A maioria está até perdendo, essa é a verdade. A maioria está perdendo. Mas ele fala ao vencedor. Glória a Deus. Eu ia falar da parábola do joio e do trigo, amados. Está o joio e está o trigo. O joio tem a aparência de trigo, mas não é trigo. O trigo tem consistência, aperta e continua forte. Se você apertar o joio, ele espalha na sua mão. Alguém disse: Senhor, o joio está no meio do trigo, vamos arrancar. Ele falou: não, vão crescer juntos. Até que vai chegar o dia da colheita e a gente separa. Quem é trigo vai para o celeiro, é o céu. E quem é joio? A fornalha, o inferno. Como seremos no céu? Ele vai falar que nós seremos imortais. Aquele que é mortal será revestido de imortalidade. O que é corrupto será revestido de corruptibilidade. Ou seja, você não vai mais morrer. E você não vai mais ser corrupto. O corrupto aqui é de corrupção, né? A natureza corrompida, pecado. Não vai ter mais isso em nós. A Bíblia fala de um lugar onde a traça não corrói e o ladrão não rouba. Nunca mais você vai ter necessidade de reformar aquela cozinha. Sua casa vai ser perfeita. Existe o entendimento de que é possível que no céu não tenha mais vida sentimental. Talvez você até reveja uma pessoa que você conviveu nessa vida, mas com outro tipo de sentimento, visão. Uma vez alguém perguntou: Jesus, uma mulher tinha um marido, o marido morreu. Aí ela casou com o irmão do cara, ele morreu também. Aí ela casou com outro irmão do cara, ele morreu também. Ela fez até o 7. Está na Bíblia. 7 irmãos. Aí vamos à pergunta: lá no céu, ela é esposa de quem? Quando ela chegar lá, né? Oi,
Oi. É um monte. Uma comitiva, só para ela. Jesus disse que no céu as pessoas não se casam, nem se dão em casamento, seremos como anjos. Eu acredito que nós possamos lembrar dos rostos que nós estamos vendo aqui, eu acredito. Só que vai ter uma diferença, né? Uma santidade, uma mentalidade. É algo transformado, é algo de Deus, é algo do céu. Né? Porque nós estamos num terreno, fomos feitos para isso, mas lá nós seremos transformados. Certas lembranças serão apagadas. Eu falo isso sem medo de errar, com base na palavra. Porque tem lembranças que são dolorosas. Todo mundo tem lembranças dolorosas, né? Todo mundo tem alguma coisa que você lembra, machuca. Talvez alguém que você gostava que te humilhou, algum trauma da infância. Imagina você estar no céu e sentir dor. Não pode, já fala que lá não haverá dor, nem choro, nem tristeza. Não entra dor. Então, alguma lembrança nossa terá que automaticamente ser apagada. Porque se você lembrar, vai doer. E lá a dor não entra. Imagina, por exemplo, tem casos, né, de gente que você vai amar, mas infelizmente a pessoa vai morrer e vai para o inferno. Né? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Tem que pregar a verdade. Né? Nem todo mundo se salva. Se você ficar lembrando daquela pessoa que você amava, mas que infelizmente morreu e está queimando, vai doer em você. Então é melhor que não lembre. Já falar que não haverá isso. Né? Isaías 65:17. Criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Então tem coisa que Deus vai ter que transformar você para o seu bem. Temos alguns minutinhos ainda. Eu quero falar um pouco a respeito da estética do céu, parte física da Nova Jerusalém. A Bíblia fala, meus queridos, que lá tem um brilho semelhante à pedra preciosa, como jaspe cristalino. É uma cidade quadrangular. Segundo as medidas da Bíblia, ela é quadrangular, ela tem a mesma largura, altura e profundidade, mesmo espaço. Seriam 24.000 metros para cima, para um lado e para o outro. É o que consta no texto. Ela tem 12 portas, cada porta tem um anjo, e cada porta tem um dos nomes das tribos de Israel. A Bíblia também fala que o muro dela é alto, grande, muro de jaspe. Tem várias pedras preciosas, né? Jaspe, calcedônio, esmeralda, berilo. Existe uma praça de ouro, ouro límpido, transparente. O texto vai nos dizer, amados, que lá não vai ter mais templo, igreja, porque o próprio Deus e o Cordeiro serão o templo. E não haverá sol nem lua, porque a glória de Deus vai iluminar a cidade. Já imaginou que clarão é esse? É Deus. É o sol? Não, é Deus. É a presença de Deus que ilumina aquele lugar. Existe o rio da vida que flui do trono de Deus. Existe a árvore da vida que dá frutos uma vez por mês, 12 frutos ao ano. E a Bíblia vai nos dizer, amados, que nessa cidade tem o trono de Deus e do Cordeiro. Já estamos finalizando. Eu quero dizer, meus queridos, que o céu é a solução. Se você não casou na terra, não se preocupe, você vai casar lá em cima. Você vai casar com o Todo-Poderoso. Ele vai casar com você. O noivo vai casar com a sua noiva. Certo? Ah, pastor, mas eu moro de aluguel. Não tem problema. Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Se fosse assim, se não fosse assim, eu teria dito. Ah, mas eu estou doente. A Bíblia fala que a árvore da vida tem folhas que servem para a cura das nações. Ah, mas eu estou com sede. Ele fala, vinde e bebei de graça da água da vida. Ah, mas eu estou com fome. Ele disse, eu sou o pão da vida. E ele vai te alimentar lá em cima. Se você já sentiu a dor de perder alguém que você amava, velório também não tem lá. Porque lá é vida, vida eterna. A Bíblia fala que lá não haverá mais dor, nem tristeza, nem choro, nem morte. Lá não tem contejo. Isso aqui é algo daqui, é desse momento, né? Choramos pelos mortos aqui, lá não acontece mais. Deus em 6 dias, né, fez o universo, ao 7º descansou, e há mais de 2000 anos ele tem preparado um lugar para você. Tem gente que se alegra muito com coisas daqui, amados. Você tem que se alegrar mais com coisas do céu. Jesus disse assim, ó, alegrem-se, não porque os espíritos malignos se metem a vocês, alegrem-se, porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Aleluia. É melhor do que estar escrito em qualquer diploma universitário.
É melhor do que qualquer troféu de esporte, melhor do que qualquer coisa dessa terra. Qualquer honraria dessa terra não se compara até o seu nome escrito no livro da vida. Na carta da igreja de Pérgamo, ele fala: daí uma pedrinha branca com um novo nome. Quem escolheu o seu nome? Foi seu pai, sua mãe. Você não escolheu o seu nome, foram os seus pais. Um dia, eles decidiram, vai se chamar fulano. Foram seus pais que te batizaram com esse nome aí que você tem. E quando ele fala na igreja de Pérgamo, daria uma pedrinha branca com um novo nome, né? O vencedor, né? Vai fazer parte da árvore, vai tomar posse da árvore da vida. Ele está dizendo o seguinte: ei, a partir de agora, eu sou seu pai. Quem escolhe o nome é o pai. O filho não escolhe, né? O filho recebe algo que foi escolhido. Então ele fala: eu darei um novo nome para você. Ele está dizendo: você é meu filho. Por isso que eu escolho o seu nome. Nessa vida terrena, nossos pais escolheram o nosso nome. Agora será uma nova vida, uma vida eterna. E nessa nova vida, Deus tem um novo nome para você. Glória a Deus. Que mistério, né? Esse nome pode representar o seu temperamento, o seu caráter, como também pode ser algum tipo de chamado. Na Bíblia tem isso, né? Nome significa alguma coisa. E eu quero finalizar. Apocalipse 21, 3. Então ouvi uma voz do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com o seu povo. Eles serão o seu povo, ele será o seu Deus, e Deus mesmo estará com eles. Aqui eu finalizo. Deus mesmo estará com você. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade de nome de Jesus. Glória a Deus.